Boa noite a todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2025. Nós vamos assistir à apresentação do trabalho de conclusão de curso de Artes Visuais de Gravura, da aluna Lívia Coelho. Então, ela vai falar sobre o trabalho dela e, no final, a gente vai ter um espaço aberto para discussões e para conversas. Tá bom? Então, vou dar a palavra à Lívia. Tá bom, obrigada, Patrícia. Bem, primeiramente, uma boa noite a todos. Estou muito feliz com a presença de vocês. Quero agradecer a todos presentes e a professora Patrícia pela oportunidade. Eu venho, por meio dessa apresentação, divulgar o meu trabalho de conclusão de curso, que foi defendido há um mês atrás, mais ou menos, na Escola de Belas Artes. E, enfim, desde que eu entrei na faculdade, eu percebia que muitos dos meus colegas de curso, eles tinham alguma relação com o universo da tatuagem. Alguns já eram tatuadores, outros se interessavam no tema, mas a questão foi que essa percepção foi se intensificando ao longo dos anos e me gerou uma série de questionamentos. Eu comecei a me perguntar se a gravura e a tatuagem compartilhavam algo em comum, seja na técnica ou no estilo, se era uma tendência dos estudantes de gravura a buscarem a tatuagem, se essas formas de expressão artística, cultural se influenciavam, ou se tudo isso não passava de especulação. Esses questionamentos nortearam o meu projeto, intitulado Pele Matriz, uma análise da relação entre tatuagem e gravura na Escola de Belas Artes da UFRJ. Bem, eu já digo de antemão que eu não sou tatuadora. Eu escolhi esse tema por uma certa afinidade com a tatuagem. Eu fico muito encantada com todo o lirismo e a poética que essa prática carrega. E quem melhor traduziu em palavras esse lirismo foi o autor do João do Rio, que descreveu a tatuagem como inviolabilidade do corpo e história das paixões. Esses riscos nas peles dos homens e das mulheres dizem as suas aspirações, as suas horas de ócio e a fantasia da sua arte, e a crença na eternidade dos sentimentos. São a exteriorização da alma de quem os traz. Essa frase revela como a tatuagem vai além de uma prática manual, mas também conta histórias, reflete identidades e fornece uma rica perspectiva cultural. Por isso, eu acredito que seja um campo tão interessante de estudo acadêmico. Mas qual a relevância da tatuagem nos dias de hoje? O mercado de tatuagem ele vem crescendo desde de algumas décadas atrás. Durante a pandemia, o número de estúdios de tatuagem e piercing cresce 35%. No Brasil, atualmente, estima-se que há mais de 150 mil estúdios. E esse ofício tem um crescimento anual de 25%. Esses dados foram fornecidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Vale ressaltar que a tatuagem não é apenas um mercado em expansão, mas também uma prática artística, né, e cultural. E esse crescimento é consideravelmente notável para uma prática que até então era historicamente marginalizada. O meu estudo tem como objetivo explorar como as técnicas e estilo da tatuagem e da gravura se influenciam, né, e como eles podem influenciar a criação dos estudantes de gravura da Belas Artes, e também reafirmar a tatuagem como uma forma legítima de arte, contribuindo para ampliar suas possibilidades tanto no mercado quanto no ambiente acadêmico. E, por fim, compreender as interações entre arte tradicional e contemporânea, bem como dinâmicas de ensino de aprendizagem nesse contexto específico. Eu preciso fazer um breve adendo sobre a tatuagem,
que a tatuagem que eu estou me referindo nesse trabalho é conhecida como ocidentalizada urbana, ou seja, que é realizada dentro do contexto de contextos urbanos, que é herança europeia do século XVIII, principalmente com o movimento das grandes navegações, e também inserida no contexto atual, no contexto comercial. Esse termo de tatuagem ocidentalizada eu não inventei, ele pertence ao sociólogo Le Breton, e é nele que eu vou me manter e explorar o resto dessa apresentação. Porque quando a gente fala de tatuagem, principalmente no Brasil, há também registros de métodos de marcação da pele anteriores à colonização portuguesa, utilizados pelos nativos indígenas, como o povo Tupinambá. Há também a tatuagem e escarificações utilizadas pelos povos escravizados oriundos da África. Mas esses tipos de tatuagem possuem naturezas diferentes daquela que eu estou explorando no meu trabalho. Então, não vou entrar em detalhes. Bem, a conexão entre gravura e tatuagem. Quando eu perguntei para os participantes da minha pesquisa se a tatuagem e a gravura tinham algo em comum, eu senti a necessidade de definir dois conceitos, tanto de matriz quanto de estampa. Sendo matriz do latim útero ou origem, ou seja, o local da concepção, o ponto de partida para a multiplicação de uma ideia, e a estampa, que é a manifestação visual da matriz. Segundo a professora Rogéria de Ipanema, a estampa é a própria obra. Bem, no caso da tatuagem, a gente pode fazer uma analogia da pele com uma placa de cobre, que após as incisões ela retém a tinta em seus sulcos. E no caso da pele, o pigmento da tatuagem se fixa na derme. Uma outra analogia também que a gente pode fazer da tatuagem e da gravura é comparar a matriz com o stencil ou decalque, permitindo a aplicação de uma arte em múltiplas pessoas, que mantém essa essência da multiplicidade da gravura. Eu trouxe um trabalho da artista Vitória Alves, que trabalha tanto com tatuagem quanto com gravura. Ela gentilmente forneceu esse processo do trabalho dela para o meu estudo, onde essa artista ela faz o desenho numa placa de linóleo, como se fosse uma gravura tradicional. Faz as incisões nessa placa e, ao invés de passar a tinta tradicional, que a gente usa tanto para linogravura quanto para xilo, a Vitória ela passa essa tinta azul, meio azulada, meio roxo, que a gente chama de decalque. E depois desse decalque, ela vai imprimir essa gravura, só que na verdade a impressão é feita na pele. E a partir dessa impressão, que ela tem essa estampa na pele do cliente dela, ela começa o processo em si da tatuagem. Ela começa a fazer as incisões na pele da pessoa com base nesse desenho gerado pelo decalque. Eu acho um ponto interessante para trazer aqui, para a gente até discutir, porque essa prática mantém essa essência da multiplicidade da gravura, e que essa busca por um design de tatuagem autêntico e autoral é recente. A gente tem registros, tanto em contos quanto em jornais, de que antigamente a tatuagem, principalmente, por exemplo, no Rio Antigo, ela era feita por meio de catálogos. Existiam também os flash tattoos. Então, não era um desenho, uma imagem autoral. Eram desenhos, às vezes, símbolos pertencentes a grupos sociais, que refletiam algo importante como uma religiosidade, ou algo dessa natureza para a pessoa, mas que eram desenhos genéricos, não eram um design autoral, que essa busca tem sido recente, principalmente nas redes sociais, que muitos tatuadores também se chamam
né, por artistas, e que é um ponto interessante para ser trazido para a discussão mesmo sobre sobre essa multiplicidade da tatuagem, e se essa busca por um design autêntico e autoral é também uma busca por se aproximar como uma forma de arte legítima. Tanto a tatuagem quanto a gravura passam por um processo de transformação ao longo do tempo, de práticas artesanais, frequentemente vistas como ofícios menores, para ter um papel de expressão artística cultural. A gravura ela chega no Brasil atrelada à tipografia portuguesa, com uma função muito específica na imprensa, e só lá para 1914, com a ação do Carlos Oswald, ela começa a sua apropriação como expressão artística. A tatuagem ela também passa por diversas fases, ambulante, artesanal, e a fase atual que é caracterizada pela profissionalização. Durante essas fases, assim como a gravura, a tatuagem ela também é vista como um ofício menor, exercido por artesãos que costumavam pertencer a camadas marginalizadas da sociedade, e também tatuavam pessoas marginalizadas. Mas esse contexto tem uma grande mudança, principalmente a partir da década de 60, com os movimentos de contracultura, como o movimento hippie, e em que a tatuagem também é adotada pela classe média, e começa esse movimento de dissociação da tatuagem com a marginalização, né? Atualmente, 37% dos brasileiros possuem tatuagem, que isso torna o Brasil o 9º país mais tatuado do mundo. Bem, quanto aos movimentos artísticos e estilísticos da tatuagem, ao longo do tempo ela se transforma, né, e reflete os movimentos artísticos e contextos culturais. No meu trabalho eu explorei 4 estilos, mas aqui para a gente resumir eu trouxe apenas 2 que são mais evidentes, essa relação com a gravura. A gente primeiramente tem o estilo de tatuagem neotradicional, que é influenciado diretamente pelo Art Nouveau, especialmente pelas litografias do Mucha, que é caracterizado por linhas fluidas, composições ornamentais, temas como flores e figuras femininas. E o Mucha ele buscava aproximar a arte do povo por meio de pôsteres, embalagens e objetos do dia a dia. E agora sua obra ela encontra um novo suporte, o corpo humano. Bem, eu acredito que essa prática honre a memória e o legado do artista, cuja missão era incentivar as pessoas de amar a beleza e a harmonia por meio de uma arte acessível e integrada ao cotidiano, em vez de restrita a galerias e museus. O próprio artista dizia: prefiro ser um criador de imagens para o povo a ser um criador de arte pela arte. Eu trouxe aqui tanto quando eu busquei por Mucha Tatu no Instagram, que eu tive como retorno milhares de imagens, tanto adaptações quanto tentativas de cópias do trabalho do Mucha. E aqui uma composição autoral, né, no estilo neotradicional, feita pela artista Jen Tonic. E também um outro estilo que eu trouxe é o estilo oriental, que ele é composto por composições expansivas e temáticas, mitológicas, e tem uma relação direta com o movimento ukiyo-e, que molda os fundamentos estéticos desse estilo. Esse movimento tem mestres como o Hokusai e o Kuniyoshi, que criavam artes que serviam tanto quanto gravuras como projetos de tatuagem. E eu acredito que esse estilo reflita uma influência direta da gravura japonesa na tatuagem. Como imagem, eu trouxe aqui uma gravura do Kuniyoshi, que para mim é uma espécie de metalinguagem, que os designs dele serviam também como projetos de tatuagem, e nessa gravura ele mostra um guerreiro tatuado,
E quanto à minha pesquisa, foi realizado com 58 participantes do curso de gravura da UFRJ, sendo 51 alunos e 7 ex-alunos. Eu acredito que seja um número considerável de participantes, visto que na época que eu realizei havia 132 alunos com matrícula ativa. E o perfil desses participantes foram ingressos da maioria dos anos de 2019 e 21, maioria do gênero feminino, com a renda mensal, a maioria entre 1 a 2 salários mínimos, sendo que quase metade dos entrevistados declarou não possuir nenhuma fonte de renda. A maioria residia também nas zonas Norte, Baixada e Zona Oeste. As principais fontes de renda desses participantes eram a tatuagem, ilustração digital e design gráfico. Quanto à gravura em si, apenas uma participante atuava diretamente na área. E apesar dos participantes terem a gravura de que apenas um dos participantes tinha a gravura como fonte de renda, 20% manifestava o desejo de que a gravura se tornasse sua principal ocupação profissional. Eu acho que esses dados trazem uma reflexão sobre a realidade dos alunos do curso, a realidade profissional mesmo, e também do mercado de gravura, que é um mercado que muitas vezes não é possível, né, que você tenha como o ofício como sua principal ocupação profissional. E que está tudo bem também, porque a gente vê que esses alunos estão buscando outras alternativas, né? É um curso muito amplo e que também capacita as pessoas para atuarem em diversos ofícios. Quando eu pergunto para os alunos qual que eles gostariam que fosse a sua principal fonte de renda, a gente tem a ilustração digital como principal escolha, seguida pela gravura, pela pintura digital e, por fim, pela tatuagem. Ou seja, esse cenário sugere que o aumento do número de tatuadores no curso pode estar relacionado a uma necessidade econômica, né? Usando a tatuagem como uma alternativa viável para se manter financeiramente. E eu trago a reflexão se há um movimento, né, de preferência pelo consumo de forma de arte, como tatuagem, em detrimento da aquisição, por exemplo, de impressões ou outros objetos artísticos. Quanto ao ingresso na tatuagem, a maioria aprendeu o ofício ao se voluntariar como aprendiz em estúdios ou por meio de cursos e vídeos online. As principais dificuldades de ingressar no setor foram o alto custo de investimento e o baixo retorno financeiro inicial. A artista Duda Oliveira trouxe um exemplo da tatuagem dentro da universidade, no trabalho de conclusão de curso dela. Na disciplina de tópicos da arte na Universidade Federal de Pernambuco, houve a presença de um tatuador convidado, exemplificando a possibilidade da tatuagem em sala de aula como maneira de superar barreiras enfrentadas tanto pelos tatuadores, principalmente iniciantes, quanto ao acesso de materiais, além de legitimar o conhecimento e a tatuagem como forma de arte. Minhas considerações finais. Bem, é que apesar das diferenças entre a tatuagem e a gravura, a escolha de uma imagem para ser estampada em um papel ou pele reflete um desejo de eternizar uma ideia, uma memória ou sentimento, e que a minha pesquisa contribua para a compreensão dessa relação e sugira novas direções para futuros estudos, que possam aprofundar o diálogo entre essas duas formas de arte, tanto no âmbito acadêmico quanto no mercado profissional. Eu comecei com o João do Rio e vou terminar com o João do Rio também, trazendo uma frase sobre a tatuagem. Será então a verdade de Gautier? O mais bruto homem sente que o ornamento traça uma linha indelével de separação entre ele e o animal, e quando não pode enfeitar as próprias roupas, recama a pele.
Bem, eu agradeço a presença de todos e agora eu deixo o espaço aberto para reflexões, discussões ou opiniões mesmo. Opa, Cristina Coelho. Parabéns. Que bom, né? Gente, eu estava nervosa, meu Deus do céu. Muito bom, parabéns, Lívia. Olha, a gente já tem aqui uma primeira pessoa. Ó, Cristina Coelho levantou a mão. vamos lá, fala, Cristina. Pode falar, É minha Cristina. mãe. Cristina, Pode. Ah, vou mandar para vocês aqui o link do certificado, galera. sim. Pessoal, olha, o link de certificado está aí. A Cristina pode falar, é só você abrir o seu microfone. Eu acho que tudo bem. Se alguém mais quiser levantar a mão e trazer alguma dúvida. Professora Dalila. Dalila, bem-vinda. Deixa eu ver, temos aqui alguns comentários. Opa, tô lendo aqui. Vamos lá. Ó, Samara desejando parabéns. Que mais? Júlia Moraes, muito interessante a ideia do trabalho. Tiago Soares também levantou as mãos. Fala, Tiago. Oi, gente, boa noite. Boa Não, só noite. queria dar parabéns, né, para minha amiga, que eu achei o trabalho muito bom. E eu queria complementar também que eu sou da área da biologia, né, e eu estava aprendendo esses dias sobre tatuagem também. E até a forma como ela reage no corpo é meio artístico, em que uma célula, ela, tipo, engloba a tinta da tatuagem, né, como forma de defender o corpo, e ela morre com essa tinta dentro dela, né, e acaba ficando marcada no nosso corpo. E até isso eu diria que é um processo artístico, né? Eu diria que é muito bonito. E é isso só que eu queria complementar mesmo. Parabéns, Lívia. Obrigada, Tiago, que querido. Lívia, enquanto o pessoal se organiza, Sara, só participar. Fecha a sua apresentação, eu queria tirar uma foto da tela com o pessoal todo junto. Ah, claro. Deixa eu... Pronto. Isso. Júlia, fala, Júlia, vai ser bacana a sua colocação. Júlia, eu não entendo muito sobre tatuagem, mas acho muito interessante as influências que você trouxe com as gravuras asiáticas e o movimento do Art Nouveau. Obrigada, Júlia, pelo comentário. A gente tem outros estilos, outros movimentos também que podem se complementar, mas eu acredito que esses dois foram os que melhor exemplificaram mesmo essa relação. Vou pesquisar mais sobre eles. Ah, legal. Isso é uma coisa muito bacana. Essa forma de divulgar um TCC assim, mais aberto é bastante importante, porque vai inspirando os seus colegas, vai mostrando referências, né? E assim a pesquisa vai crescendo. Luísa levantou a mão? A Luísa fala, tem tudo a ver, porque o Art Nouveau foi inspirado pela ukiyo-e, não é? Eles tiveram influências mútuas, né? Realmente, o Art Nouveau tem uma influência muito grande oriental. Isso aí. Ih, Thales. Você acha que o uso da tatuagem por marinheiros e pessoas da zona portuária ajudaram na sua divulgação?
Acho que é possível fazer uma relação com o Rio de Janeiro? Então, na verdade, o uso da tatuagem por marinheiros e pessoas da zona portuária, sim, ajudaram na divulgação, só que na divulgação da tatuagem entre a periferia, entre pessoas à margem da sociedade, que eram os marinheiros, as prostitutas, os povos ciganos, que começou a ter uma mudança nesse movimento, como eu falei, foi ali na década de 60, que aí com os movimentos de contracultura, a gente tem a adesão da tatuagem pela classe média. E começa esse movimento de mudança na visualização da tatuagem. É possível fazer uma relação com o Rio de Janeiro? Sim, porque a tatuagem, inicialmente no Brasil, ela cresce nas zonas portuárias, né? E o Rio de Janeiro era um desses polos. Aqui no Rio, a gente tem muito registro histórico na imprensa, nos jornais do século XIX. A gente tem, como obras literárias, tem conto do Machado de Assis falando sobre tatuagem. A gente tem também o João do Rio, que traz uma série de acontecimentos, né, de questões sobre a tatuagem muito interessantes, que a gente pode também refletir sobre o contexto histórico e cultural da época. Enfim, acho que respondi. Alguém mais? Gabriela de Carvalho. Fala, Gabriela. Pode abrir seu microfone. Gente, eu vou aproveitar aqui, divulgar esse livro que é maravilhoso. Uma pesquisadora brasileira, maravilhosa também, muito bom. Você pretende entrar na área da tatuagem? Olha, eu acho que eu gostaria, sim, sabe? Atualmente, a minha vida atual, assim, não me permitiu, mas é um ofício que eu gostaria muito de aprender, havendo tempo e possibilidade, né? Porque há um investimento grande no início. Manda o nome do livro no chat. É uma história da tatuagem no Brasil. Da Silvana Gerra. Professora Dalila também levantou a mão. Oi, Dalila, abre o microfone, bem-vinda. Olá a todos, boa noite. Desculpa aqui a minha correria, mas hoje foi aniversário do neto aqui, então eu entrei meio atrasada. Um neto de 7 anos. Que Enfim, bom. eu achei muito interessante, parabéns, Lívia, pela sua proposta, né? Como TCC, eu e Patrícia temos conversado bastante sobre essa questão dos TCCs trazerem uma abrangência maior dentro do campo da gravura, né? E a tatuagem, sem dúvida. Eu queria saber se você conhece um livro chamado Tatuagem, Piercing e Outras Mensagens do Corpo. É um livro da Leusa Araújo. Não conheço, professor. É muito interessante porque ela veio falar que o homem deve ter esse sentido, né? Fala dos índios cascavéus, né? Das próprias marcas que eles colocam no corpo. E para nós, né, o moderno, contemporâneo, a busca da tatuagem enfeitar o corpo é uma coisa que dá vaidade mesmo, fica mais bonito. E ela fala que o ser humano, né, os teus essa
coloridos, enfeitados, e todas as nossas ideias são uma cor, e às vezes é muito frustrante. Eu tenho começado a fazer, né, experiências com pinhos de peixe, para colocar a tinta sobre a pele. E assim, o livro interessante que eu já o tempo, que é isso. O gravador vai se acessar dessas marcas em várias situações, inclusive na própria pele. E eu não tenho tatuagem, não sei fazer tatuagem, porque eu acho que são coisas muito definitivas. Eu gosto das mudanças. E aí seria ter que esfolar a pele para tirar as marcas. Mas ela fala que o primeiro tatuado de quem tem notícias é o Homem de Gelo, que viveu há 5.800 anos. Então, puxa vida, eu fiquei pensando, há quanto tempo isso está presente e hoje ainda causa um certo incômodo em algumas situações, né? Eu lembro, há alguns anos atrás, talvez há uns 20 anos atrás, que quem tivesse alguma tatuagem no corpo não se candidatava a certos empregos, não poderia estar visível, porque era alguma coisa ligada à marginalidade, né? Aquilo que está fora da ordem. Então, é uma coisa interessante que eu acho que trazer isso, discutir a tatuagem dentro desse campo do permitido ou não permitido, né? Do que é lícito e ilícito, é uma coisa bem provocante, né? Como você fala do João do Rio, eu gosto muito da Alma Encantadora das Ruas, li o João do Rio por conta de outro assunto, mas ele era um grande observador da época, e você hoje é a grande observadora ligando o assunto à gravura. Enfim, só para te falar do livro, que eu tenho assim, um carinho muito grande por ele, está aqui, ó. É esse livro. Que bacana. Já Traz vou anotar assim, aqui. é da Leusa Araújo. É bem interessante mesmo, porque ela traz uma parte histórica e fala da tatuagem e do piercing como enfeites que o ser humano busca, que a vaidade do homem buscou para se tornar mais bonito. Sim. É isso, né? É um caminho assim de acessar a tatuagem que cabe dentro do seu assunto e que traz a história da tatuagem dentro, né, da discussão da gravura que você está trazendo. O seu assunto é a gravura, eu sei, mas a história da tatuagem, sem dúvida, vai compor muito bem com a própria história da gravura, né? Com essa fusão e esse caminho de intervalos que você vai buscar. Mas, ó, parabéns pelo seu trabalho. Isso é a pesquisa do TCC que você ainda vai defender ou você já defendeu? Já defendi. Ah, puxa, mas que bom. Tem muito para fazer ainda. Aham. Ainda tem muito para produzir e escrever e colocar em artigos, alguma coisa que, como eu falei, por não ser lícita, né, sempre ficou marginal. Então, trazê-la para discussão através de uma técnica artística é muito bom. Tá? Poxa, Dalila, Parabéns. muito obrigada pela sua presença e Eu por fico essa feliz, reflexão tão imagina. bonita que você trouxe. Muito bonita mesmo. Obrigada, Patrícia, pelo convite, porque eu não conhecia o seu trabalho. Então, agora é hora de você produzir mais. Não parar no TCC, mas levar ele para o mestrado e talvez ampliar esse campo e trazer a questão da tatuagem para uma área muito maior do que só o efeito corporal, mas também aliada à gravura, né? Trazer muita história para dentro desse bojo todo que você tem em mãos. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, a Lívia, pelo trabalho. Obrigada, Dalila. A banca, o professor Ari indicou que ela fizesse, transformasse num artigo, né, que ele achou bem interessante também. Né? Sim. O professor Pedro também. Parabéns, Lívia. Que Parabéns, bom, que bom. Patrícia. Então, gente, acho Obrigada, que a gente leva a termo aqui essa apresentação, que aí a Lívia veio trazer a público a pesquisa dela, o TCC. E alguém tem mais alguma pergunta ou alguma colocação a fazer? Então, a gente já pode encerrar. Lívia, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho.
Parabéns a todos os que vieram assistir, vieram prestigiar. A Lívia colocou no chat um formulário para que vocês preencham. Está chovendo parabéns aqui, bacana. Obrigada, Preencham o gente. formulário para vocês receberem a declaração de presença também. Posteriormente, o TCC vai para Base Panteon. para a base Panteon, e, se eu não me engano, foi um dos primeiros TCCs da gravura a ser totalmente teórico, não? Sim, sim. Então, assim, acho que eu estou abrindo uma porta aí de oportunidade e inspiração também para quem gostar da pesquisa acadêmica e quiser seguir nesse caminho. Exatamente. São muitas possibilidades que tem de fazer, né? De publicizar um TCC e de seguir caminho pela pesquisa da gravura. É isso, então. Agradeço a todos. Agradeço a você, Patrícia, pela oportunidade. E acho que podemos encerrar? Podemos encerrar. Parabéns mais uma vez. Obrigada a todos os participantes. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Não, vou começar a gravar agora. Então tá. Gravando. Certo.